Aula número 167. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o teu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois, pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozamos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhemos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que seu perfume suavize o momento, esse momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-ás suave à memória, lembrando-te assim, à beira do rio, pagã triste e com flores no regaço. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Este poema de Fernando Pessoa, na poesia de Ricardo Reis, um heterônimo de Fernando Pessoa, eu propus como prova no vestibular no dia 30 de novembro do ano 2008, numa universidade de São Paulo, com algumas filiais no interior. Eu tirei esse poema do livro de introdução à leitura de Fernando Pessoa e Heterônimos, de Avelino Soares Cabral, editoras Sebenta. E lá fiz algumas perguntas. Vamos, primeiramente, são 8 estrofes, vamos destacar a estrofe 1 e 2, as duas primeiras estrofes. Vamos ver, vamos analisar. À medida que você vai percebendo os segredos da interpretação, você terá mais facilidade em interpretar outros textos. Então,
E não se esqueça que exame de vestibular, de concurso público ou concurso privado, só cai interpretação de texto. E se me entenderem ainda, não esqueçam que um problema de matemática é uma interpretação de texto. Quais são os dados que me foram dados e onde eu quero chegar. Tudo é língua portuguesa. Tudo é língua portuguesa. Até o conhecimento. Bertrand Russell disse uma frase que eu quero repetir aqui. A análise sintática da língua me dá alguns elementos para entender a construção do universo. Bertrand Russell. Vamos destacar então a primeira estrofe e a segunda. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. E lancemos as mãos. Depois, pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa, vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: o tema desta primeira parte do poema pode ser resumido assim. Alternativa A: desejo epicurista de fluir o momento presente. B: vontade de fitar, sentado, o custo do rio. C: vontade sensual de enlaçar as mãos. D: volta ao tempo da infância. C: a vida que obedece ao mandamento dos fados. É evidente que a alternativa A, desejo epicurista de fluir o momento presente. Epicurismo. Aproveitemos a vida. Ela passa. Aproveitemos a vida. Tenhamos sabedoria de aproveitar o momento presente. Ela se encerra. Ela termina. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, sossegadamente fitemos o seu curso. É a beleza natural, cenário da beleza natural em que se enquadra essa situação amorosa. E aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Fugacidade, símbolo da fugacidade dos bens terrenos. Então, tudo que eu posso tirar dessas duas estrofes? Mais do que a emoção de contemplar a natureza, fitemos. A atitude amorosa resulta da interpretação da natureza como símbolo de fugacidade. Também, a razão comanda essa interpretação da natureza. Aprendemos. A vida passa, e isso determina no poeta um desejo de fluir o presente e de aproveitar o fugaz momento. O fugaz momento é o único bem que nos é dado possuir. Carpe diem. É preciso viver o presente para termos certeza de que ele passa e de que a morte é fatal. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Qual é a função sintática de Lídia? Vem sentar-te, Lídia, à beira do rio. Seria um aposto ou um vocativo? É lógico, um vocativo. O aposto é o cognome. Rui Barbosa, o Águia de Aia, nasceu na Bahia,
é o cognome, o apelido. Aqui não. Aqui é invocação. Ó Lídia, vem sentar-te comigo. Qual é o sujeito dessa oração? Vem sentar-te comigo. Vem sentar-te comigo. Vem. Quem vem? Tu. O verbo está no imperativo. Vem tu. Venha você. Venhamos nós. Vinde vós. Venham vocês. Vem sentar-te comigo. Se eu fosse passar essa oração para a forma negativa, não venhas sentar-te comigo. Imperativo. Sossegadamente fitemos o seu curso. Fitemos, nós, sujeito, seu curso, objeto direto, e aprendamos, Aprendamos o quê? Que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas e nascemos as mãos. Então, aprendamos que a vida passa. Qual é o objeto desse direto do verbo aprender? Aprendamos o quê? Que a vida passa. É uma oração inteira. E essa oração se chama oração subordinada substantiva. Objetiva, direta. É o objeto direto do verbo aprender. E não estamos de mãos enlaçadas, é uma coordenada anterior. Depois, pensemos crianças adultas. Afinal, crianças adultas é uma antítese. Mais do que uma antítese, é um paradoxo. Se é criança, não pode ser adulta. Se é adulto, não pode ser criança. Mas eu sei o que ele quer dizer. Eu sei. Quer dizer, adultos com a sabedoria de criança, com a simplicidade de criança, com a ingenuidade de criança. Um paradoxo. E esse crianças adultas funciona como predicativo do sujeito. Quer dizer, depois pensemos, crianças adultas, que somos nós, que é uma adjetivação do sujeito, pensemos o quê? Que a vida passa. Objeto direto oracional, oração objetiva direta. E não fica, nada deixa e nunca regressa. São coordenadas. Vai para o mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Que os deuses é uma comparativa final. Na final do poema. Está aí os dois primeiros, das primeiras estrofes do poema. Vamos destacar um segundo momento do poema. A estrofe 3 até a 6. Eu vou ler outra vez. Desenlancemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse o rio, sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhemos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que seu perfume suavize o momento, esse momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Quando o autor diz, desenlancemos as mãos, amemo-nos tranquilamente, sentados ao pé um do outro, é um símbolo da passividade. Passividade. E até eu poderia continuar esse pensamento
ouvindo correr o rio e vendo tranquilidade, passividade. O que eu posso deduzir dessa parte do poema? O afrouxar do impulso amoroso, do gozo do momento presente, mas não fica que uma contida emoção. Essa emoção aos poucos se anula para terminar numa atitude de quase indiferença e de irremediável incomunicabilidade, sentados um ao pé do outro. Esse desencantado viver nega qualquer paixão mais forte e qualquer esforço, pois são impotentes para alterar a força do destino cruel. Vamos a algumas observações sintáticas. Desenlancemos as mãos. Desenlancemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Algumas perguntas de vestibular. Se eu começasse esse período, não vale a pena cansarmos-nos, como é que eu daria continuidade a ele para manter o mesmo sentido? Ouça, se eu começasse, não vale a pena cansarmos-nos, então desenlancemos as mãos. Essa é a ideia, que permanece o mesmo sentido. Pergunta desse tipo tem caído em vestibular. Ouça, o poeta é tão famoso que o mundo todo o conhece. Se eu começar, o mundo todo conhece o poeta porque ele é tão famoso. Há uma correlação. No caso aqui, é o porquê, né? É o porquê causal. E ele termina com uma conclusiva. Rui Barbosa foi tão eloquente que o Brasil o consagrou. O Brasil o consagrou porque foi um poeta eloquente. A inversão, mantendo o mesmo sentido. Quer gozemos, quer não gozemos, aparece aí um exemplo de oração coordenada alternativa. Aquela do ou, já, quer gozemos, quer não gozemos, uma coordenada, a coordenada alternativa. Vamos ver o seguinte, olha na estrofe número 5, se quiséssemos trocar beijos e abraços e carícias, como se chama essa figura de linguagem que eu exagero a conjunção geralmente aditiva e disse, e volta, e fala, e troveja, e isso nós damos o nome de um polissíndeto. É uma figura de linguagem. Polissíndeto, poli, vários. Síndeto, conectivos, vários conectivos. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias. Bastaria uma vírgula, no lugar pelo menos de um e. Se quiséssemos, qual é o nome que se daria a essa oração? Se quiséssemos. Tudo isso aconteceria se quiséssemos. Oração subordinada, adverbial, condicional. Mas que mais vale estarmos sentados um ao pé do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhemos flores, pega tu nelas e deixa-as, verbo no imperativo. Ele está usando a pessoa tu, pega tu nelas e deixa-as. O imperativo afirmativo, o tu e o vós, vem do presente do indicativo sem a letra S. Se fosse vós aí, pegai e deixai. O negativo vem do presente subjuntivo. Então, se eu fosse negar essa frase, eu diria, não pegues tu,
nelas. Não as deixes presente no subjuntivo. Vamos às duas últimas estrofes do poema. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o obro ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti, ser-me-ás suave a memória, lembrando-me-te assim, à beira do rio, pagã triste e com flores no regaço. Eu pergunto aos alunos que prestaram esse exame de vestibular o tema dessa segunda parte. A resposta é: a renúncia ao gozo é a forma de anular o sofrimento causado pela antevisão da morte. Em dois momentos, metaforicamente, o autor fala da morte. Qual é o primeiro momento? Olha o primeiro momento. E se ao menos, se for sombra antes, ele está designando a Deus, a sua amante, de tu. Então, ao menos, se for sombra antes, eu se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim. O que é eu ser sombra antes? Se eu morrer. Em qual é o outro momento em que ele fala da morte? E se antes do meu eu levares o obro ao barqueiro sombrio, Caronte era o barqueiro sombrio que levava os mortos atravessando o rio ao paraíso. E a família colocava na boca do morto uma moeda, um obro, que era o pagamento da passagem. Então, se antes do que eu levares o obro ao barqueiro sombrio, então se tu morreres antes de mim, no começo, se eu morrer antes de ti, depois, se tu morreres antes de mim. Uma questão gramatical. Ser-me-ás suave a memória, lembrando-te assim à beira do rio. Como? Como? Pagã triste e com flores no regaço. Pagã triste e com flores no regaço, adjunto adverbial, de modo, desta maneira. Lindo o poema de Fernando Pessoa, Na Pena de Ricardo Reis. Como eu disse, esse poema serviu para as provas de vestibulares dia 30 de novembro do ano 2008. E como faltavam, então, 2 perguntas para integrar 20 questões, eu coloquei mais um texto de Ricardo Reis, que vamos analisar agora. Quando, Lídia, vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. A vida pode ser dividida em primavera, verão, outono e inverno. Sem precisões, coloquemos a primavera 20 anos, verão 40, outono 60 anos, inverno 80 anos. É a vida. Nós todos temos então a primavera da vida, o verão da vida,
o outono e o inverno. Quando Lídia, ó Lídia, vier o nosso outono, então eu estou no verão. Quando vier o nosso outono, eu estou no verão. Quando vier o nosso outono, com o inverno que há nele, porque ele já anuncia, o outono já vai anunciar o inverno, o outono vai anunciar o fim, o término. Quando lhe vier o outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento não para a futura primavera. Essa não existe mais, deve ser de outrem. Essa não existe mais. Já vivemos a primavera, ela não retorna. A vida não rebobina. A vida não rebobina. A primavera é de outrem. Nem para o estio, que é a nossa vida atual, o verão, de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa. O amarelo atual, que as folhas vivem, ainda que amarela, tem sabor e as torna diferentes. A vida não rebobina. Eu escrevi uma poesia quando era jovem. A vida é um filme de vídeo, não rebobina. A cena mais feliz só passa uma vez, não rebobina. A tragédia também não rebobina, são várias. Seus dedos tocam stop na cena final, não rebobina. A cena é a da morte. Primavera, verão, que é o estio, outono, inverno. A ideia fundamental do poema, desse poema, a alternativa que respondia à questão. É preciso usufruir de cada momento que passa sem lamentar o passado e sem se inquietar com o futuro. Quais outras deduções que eu tiro? O outono que se aproxima sugere o acentuar da decadência e a proximidade da morte. O amarecer das folhas tem ainda o tom dourado da vida. É preciso aproveitar cada momento, carpe diem, mesmo que seja o último. O outono significa a decadência e o inverno, a morte. O poema é epicurista, é estoico, suporta as desgraças da vida, é epicurista, aproveita a vida, e é pagão, na medida em que aflora o carpe diem, aproveita a vida. Estamos aprendendo a interpretar textos. Isso é indispensável para você em todo concurso público, seus estudos, no próprio colégio. Interpretar um texto. Interpretar um texto é saber o seu conteúdo. E isso é solicitado nos exames. Pegue qualquer prova, as últimas provas de vestibular, todas interpretativas. Todas interpretativas. E se há uma pergunta de gramática, de figuras de linguagem, de concordância, ou de regência, ou de colocação, é extraída do texto. Aprenda comigo a interpretar texto. Vamos aprender juntos. Eu interpreto e também estou aprendendo, e vocês ouçam a minha interpretação. Eu vou fazer um desfecho com uma poesia de Ricardo Reis, que é o personagem de hoje. Fizemos a aula com 2 textos de Ricardo Reis. E o desfecho também, Ricardo Reis. Para terminar, não tenha nada, não tenhas nada nas mãos. Não tenhas nada nas mãos.
nem uma memória na alma, que quando te puserem nas mãos o óbolo último, ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Que trono te querem dar, que átropos tu não tire, que louros que não fanem no arbítrio de Minos, que horas que não tornem da estatura da sombra, que serás quando fores na noite e ao fim da estrada? Colhe as flores, mas larga-as das mãos, mal as olhaste. Senta-te ao sol, abdica e sê rei de ti mesmo. A minha pátria é a língua portuguesa.